Aleluia. Bom dia, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, no seu coração, ainda em pé como estamos. Desculpe. Quero convidá-los a abrir a Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2. Eu quero ler os versículos 3 e 4. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, os versículos de número 3 e 4. Se você já encontrou, pode acompanhar a leitura comigo. Se não encontrou, se não trouxe Bíblia, pode acompanhar a projeção. Nessa manhã, hoje, nesse final de semana, temos dedicado a falar sobre família desde sexta-feira. Ontem foram 2 encontros muito preciosos. Deus ministrou muito ao nosso coração. E nós vamos encerrar hoje no culto da manhã e à noite com uma celebração ao Senhor pela família. Hoje pela manhã eu quero falar sobre a família de fé. À noite nós vamos ouvir um pouco sobre a família de sangue, vamos dizer assim. Mas hoje pela manhã eu quero falar sobre a família de fé e nós vamos terminar hoje à noite orando pelas famílias, né? Então, se você puder retornar à noite, vai ser muito bom para esse encerramento, quando nós vamos orar por todas as famílias, no nome de Jesus. Paulo escrevendo a Timóteo, na primeira carta, capítulo 2, versículo 3 e 4, diz assim: isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Aplique, ministre ao nosso coração de forma que possamos entender, compreender e o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas. Nós Te bendizemos, Te louvamos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar no seu lugar. Queridos, eu tenho assim uma certa dificuldade com algumas questões e quando eu falo dificuldade vocês vão me entender. Tem coisas que parecem ser muito simples, sob a perspectiva de quando nós falamos, de quando nós lidamos no dia a dia, mas quando é necessário, às vezes, conceituar, né? Trazer o conceito, dizer de forma clara o que isso significa, muitas vezes a gente se encontra em dificuldades. Então, eu falo que eu tenho uma dificuldade com relação a isso, porque eu gosto muito de conceitos, de procurar entender, compreender, seja o sentido da palavra, ou de alguma situação, ou o significado de algo que é tido como senso comum. É nesse sentido que eu falo que eu tenho dificuldade, porque eu quero procurar ir para além daquilo que está posto. E quando nós pensamos em família, principalmente família de fé, tem algumas coisas que são tão simples para nós, mas que se você precisar de conceituar, ou se você pergunta para alguém, às vezes as pessoas vão engasgar antes de responder, vai ficar naquela, mas, porque está tão acostumado só a replicar, só a repetir, só a dizer, porque todo mundo diz, que na prática o que é dito, o que é falado, o que é compartilhado, muitas vezes não cumpre o seu propósito, porque se tornou algo mecânico entre nós. E vai aqui um exemplo, para você entender o que eu quero dizer. O nosso cumprimento, né? A paz do Senhor Jesus. Normalmente esse cumprimento ele se tornou simplesmente um cumprimento, como, oi, beleza, legal, tudo bem, como é que vai? Simplesmente isso. Só que esse cumprimento que nós temos, na verdade, ele tem um propósito, ele tem um objetivo, tem uma finalidade a cumprir na vida daquele que recebe este cumprimento, né? E qual é o propósito, qual é a finalidade? Jesus, ensinando aos seus discípulos, quando os enviou para anunciar o Evangelho, ele diz, olha, entrem numa casa e diga, paz seja nesta casa. Por quê? Porque se aquele que os receberem em paz, essa paz que você está ministrando permanecerá naquela casa. Então é um cumprimento, ou é uma forma de você cumprimentar alguém, que vai levar, que tem que gerar, que tem que promover, tem um objetivo, levar paz àquela casa.
Esse cumprimento que Jesus nos ensinou a dar, ele por si só, se uma casa estiver em pé de guerra, se o marido estiver arrebentando com a mulher arrebentando com o marido, os pais arrebentando com os filhos, vamos dizer assim, está sobrando para o papagaio, para o periquito, para o cachorro. Se você chegar com a paz de Jesus e dizer, paz seja nessa casa, a paz tem que chegar ali, tem que acabar com tudo. Tem que reinar a paz. Esse é o objetivo do cumprimento. Paz seja nesta casa. Aí Jesus diz, se aquele povo for de paz, porque, queridos, a gente pode estar num pé de guerra, mas a gente pode ser de paz. Porque acontece. Paulo escrevendo nos Efésios, diz que tem dia bom e tem dia ruim. Né? Tem o dia bom, mas também tem o dia ruim. Então, quem é de paz pode estar num dia ruim. E a coisa pode não estar boa. E quando você chega e diz, paz seja nessa casa, aquela pessoa, aquela família sendo de paz, eles vão receber a paz e a paz vai ser restaurada naquele lar. Agora, se a família não for de paz, e esse não for de paz, Jesus está colocando dentro dessa situação, é não receber quem chega em paz, ele diz, fiquem tranquilos, a paz retornará para vocês. E vocês podem seguir o caminho de vocês. Então não é simplesmente paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, irmão. O paz do Senhor para nós mineiros não é mais a paz do Senhor, é passeou. A gente nem fala mais a paz do Senhor. Passeou, irmão? Passeou? Eu passei na onde? Eu não estou tendo dinheiro para passear. Vou ficar... Então, existe um propósito, existe uma finalidade. Quando você dá a paz do Senhor para alguém, quando você chega na casa de alguém e diz, paz seja nesta casa. Então, esse é um exemplo claro que eu quero dar. E estou dando esse exemplo para falar de quê? Sobre a família de fé. O que é a família de fé? Vou dar mais um exemplo daquilo que se torna comum e perde o sentido. Nós nos tratamos como? Como é que nós nos tratamos? Irmãos. Irmãos. Mas nós nos tratamos como irmãos muitas vezes porque se criou que um costume de chamar o de irmão. Como é que está, irmão? Paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, minha irmã. Se tornou um costume. Todo mundo é irmão. Todo mundo é irmão. É irmão mesmo. Às vezes a gente só é irmão no que diz respeito às brigas, né? Porque irmão briga que é uma beleza. Né? Briga, fica de cara virada um para o outro. Mas diferente da família de sangue, que às vezes chega no lugar e resolve, de noite está todo mundo bem, na família de fé muitas vezes os irmãos ficam sem conversar há anos. Para de sentar no mesmo lugar, para de frequentar o mesmo culto, não liga mais, não manda mais zap, não manda mais piada no WhatsApp, corta o relacionamento. Mas continua se chamando de irmão. Querido, se nós somos família de fé, nós temos que entender, nós temos que compreender o que é uma família de fé. O que é ser irmão? O que é ser irmã? É interessante que na família de fé não existem apenas irmãos. Obviamente que todos são irmãos, mas também tem mãe, tem filhos, dentro dessa família de fé. E é sobre isso que eu gostaria que nós pensássemos nessa manhã. Será que somos uma família de fé? O que é necessário para ser família de fé? O que é necessário para permanecer como família de fé? E tudo começa nesse versículo que nós acabamos de ler. Eu queria percorrer com vocês um caminho simples do beabá, do cristianismo, mas para que nós possamos entender nessa manhã o que é ser família de fé. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender e compreender é acerca do desejo de Deus, da vontade de Deus. Porque a família de fé, o se tornar família, passa por esse desejo de Deus. E qual é o desejo? Versículo 3 diz assim: isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Senhor. O que é bom? O que é agradável? O que Deus deseja? O que Deus quer que aconteça? O que Deus olha e fala assim, isso é muito bom. O que é? Ele diz que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. O princípio da família de fé está aqui, num desejo, numa vontade de Deus, no propósito de Deus que todos os homens, quando fala todos os homens, está falando da humanidade, dos seres humanos, homens, mulheres, crianças, meninos, daqueles de mama, os de colo, todos cheguem ao conhecimento da verdade. E qual é a verdade? Ou melhor dizendo,
Quem é a verdade? Porque a verdade não é qual é a, mas quem é a verdade? E nós podemos, sem precisar de abrir a Bíblia, lembrar que o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então nós poderíamos muito bem traduzir esse versículo ou adaptar esse versículo dizendo que é vontade, é o desejo de Deus que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento de Jesus Cristo. Esse é o desejo, essa é a vontade do Senhor, que todos sejam salvos. Nem todos serão, mas o desejo dele é esse. E a vontade dele é que todos conheçam Jesus Cristo. Que todos conheçam o seu Filho. Que todos conheçam aquele o qual ele enviou para transformar a realidade da humanidade, que por causa do pecado vive a mentira, mas conhecendo o seu Filho, que é a verdade, são transformados. E quando tem esse conhecimento e essa transformação, passam a ser família de Deus. Mas antes de nós entrarmos ainda sobre essa questão da família de Deus, é interessante que uma família ela é constituída, pode olhar no dicionário, apesar de que estão tentando mudar isso aí hoje, mas uma família é constituída por pai, mãe e filhos. Quando um casal não tem filhos, você não fala com ele assim: eu vou convidar uma família para vir almoçar aqui em casa ou para comer aqui em casa. Você fala: eu vou convidar um casal. Agora, quando ele tem filhos, ou filho, ou filha, enfim, seja 1, 2, 3, 10, você diz: eu estou convidando uma família para vir almoçar aqui em casa. Então a família tem que ter filhos. E quando se tem filhos, o primeiro filho é chamado de primogênito. É o primeiro filho gerado. E aí eu quero que você abra comigo em Romanos capítulo 8, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo de número 29. Vamos ler a partir do versículo 28. Olha que coisa interessante que que Paulo está escrevendo acerca de Jesus. Ele diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O desejo do Senhor é que todos conheçam ao seu Filho Jesus Cristo. E por que ao seu Filho Jesus Cristo? Porque ele é o primeiro. Ele é o primeiro filho gerado desta família de fé. Dessa família de muitos filhos, desta família de muitos irmãos. Ele é o primeiro. E por ser o primeiro, ele tem a primazia. E por ser o primeiro e ter a primazia, é aquele a quem deve ser honrado, venerado, adorado, o Senhor Jesus. E por que que ele tem que ser? E por que que ele é o primeiro? Porque ele é o primeiro que submeteu ao propósito do Pai, cumprindo algo que só ele poderia fazer, ou seja, vir a essa terra, passar por tudo aquilo que nós passamos, conhecer tudo aquilo que nós conhecemos, ser sujeito a tudo aquilo que nós somos sujeitos, ao pecado, à tentação, mas em tudo isso ele não sucumbiu como nós sucumbimos, ele não caiu como nós caímos. E porque ele não sucumbiu e ele não caiu, ele não poderia morrer. Negócio esquisito. Vou te explicar. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Por que o homem morre? Porque o homem pecou. Agora, se Jesus não pecou, como ele deveria morrer? Você já parou para pensar nisso? A morte não poderia alcançar Jesus porque Jesus não pecou. Então a morte não foi algo simplesmente que pegou Jesus como uma coisa natural. A morte alcançou Jesus porque Jesus permitiu ser alcançado pela morte. E isso é tão verdade que para que Jesus morresse lá na cruz, ele teve que dizer ao Pai: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Porque a morte não tinha poder para vencer um homem que não tinha pecado.
ela nos vence, ou seja, todos nós que aqui estamos, se Jesus não voltar antes, vamos passar pela morte, por quê? Porque nós pecamos, mas ele não pecou. Entende porque ele é o primogênito? Porque ele deve ser honrado, porque ele deve ser adorado, porque ele deve ser venerado, porque até naquilo que ele não merecia por direito passar, ele se submeteu à morte, e à morte de cruz. Mas ele não é o primogênito apenas em morrer nessa forma, ele é o primogênito também porque daqueles que foram ressurretos, ele é o primeiro de todos. Eu já falei isso aqui várias vezes. Muitas pessoas foram ressuscitadas. Lázaro foi ressuscitado por Jesus. Talita foi ressuscitada por Jesus. Aquele soldado lá de Israel que é morto, e aí eles jogam ele na cova do profeta Eliseu, e só tinha os ossos de Eliseu na cova. Quando ele bate na cova, que ele toca nos ossos de Eliseu, ele é ressuscitado. Mas Jesus não foi ressuscitado. Ninguém chegou a falar assim, Jesus, sai para fora. Ninguém chegou e diz assim, vamos orar para que Jesus seja ressuscitado. Não, não houve interferência externa, porque a Bíblia fala que o Espírito de Deus é quem ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Ele é o primeiro que ressuscita, que não há necessidade de interferência humana em termos nem de clamar ao Senhor, porque o próprio Deus o levanta de dentre os mortos. Ele é o primogênito de todos. Ele é o primogênito que cumpre o propósito, ele é o primogênito que ressuscita, ele é o primogênito desta grande família de fé. Mas, queridos, fazer parte da família, fazemos porque Deus tem o desejo que todos se salvem. Como nós entramos nessa família? Quando nós conhecemos a verdade, ou seja, Jesus Cristo, e o recebemos. João capítulo 1, versículo 14, 12 a 14. Veio para o que eram seus, mas os seus não receberam, mas todos aqueles que o recebem, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Filhos de Deus, irmãos de Jesus. Então, como eu entro nessa família? Eu entro nessa família quando eu conheço a verdade e me torno filho de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Estou na família, estou de boa, vou ficar aqui tranquilo agora, só assistindo televisão na sala, esperando mamãe trazer, né, os quitutes. É isso? Não. Nós fazemos parte de uma família de fé, mas nós temos um propósito nessa família de fé. Nós temos um objetivo nesta família de fé, como um objetivo tem dar a paz do Senhor, ou chegar na casa de alguém e dizer que a paz seja nesta casa. Fazer parte de uma família de fé existe comprometimento, existe compromisso. Estar nessa família de fé existe ação e atitude que nós, enquanto famílias, temos que ter. E quais são essas ações? Quais são essas atitudes? Eu quero que você venha comigo para o Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 12, a partir do versículo 46. Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 46. Falava ainda Jesus à multidão, quando sua mãe, seus irmãos, chegaram ao lado de fora querendo falar com ele. Alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. E aqui é a família de sangue de Jesus. A sua mãe, Maria, todos os seus irmãos de sangue, nascido também de Maria, chegam no lugar onde Jesus estava e mandam dizer, fala com Jesus, nós estamos precisando de falar com ele. E Jesus responde no versículo 48, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Jesus pergunta, quem é minha mãe, quem são os meus irmãos? E Jesus responde, estendendo a mão para os discípulos, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. É interessante, queridos, que parece que a impressão que dá é que a família de sangue de Jesus queria dar carteirada. Tem gente que acha que vai dar carteirada e vai entrar no céu. Ah, eu sou filho de pastor ou eu sou pastor.
Ah, eu sou profeta. Ah, eu sou evangelista. Ah, eu sou líder de mocidade. Ah, eu sou crente, eu fui crente 47 anos da minha vida. Problema seu. O tempo de crente não diz que nós somos da família do Senhor. O dom que eu tenho não diz que eu sou da família do Senhor. E não quer dizer que quem é da família do Senhor não possua dons, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que autentica a minha familiaridade ou a minha filiação nessa família não é o dom que eu possuo. Não é o talento que eu possuo. Não é o tempo de crente que eu tenho. Não é o quanto eu fiz para o Senhor. Porque muita gente pode estar fazendo algo para o Senhor, mas a motivação do seu coração é fazer para si mesmo. Ou é fazer para aparecer, ou é fazer para se promover, ou é fazer para tirar proveito das pessoas, ou é fazer para tirar retorno financeiro. E usa a obra do Senhor simplesmente como um objetivo, como um meio, melhor dizendo, para alcançar o que Ele quer. Mas Jesus está dizendo: qual é a vontade do Pai? Que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quem é a verdade? Jesus. Então eu conheço Jesus, me entrego a Jesus, aceito o sacrifício de Jesus, estou inserido na família de fé. E agora, para que eu me reconheça na família de fé, eu tenho que estar alinhado com o que Jesus disse. Minha mãe, meus irmãos, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Agora, qual é a vontade do Pai? Para que eu continue sendo família de fé. O que é que eu devo fazer? Vamos lá agora para Evangelho segundo João, capítulo de número 4. Evangelho segundo João, capítulo de número 4. Também outro texto muito conhecido nosso. Evangelho segundo João, capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do versículo 27. A palavra do Senhor diz assim: naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou, por que estás conversando com ela? Aqui cabe o nosso entendimento de conversar com uma mulher. Duas questões básicas nesse texto. Primeiro, uma mulher. Mulher, dentro do contexto cultural e histórico de Israel, nesse momento, não é contada. Só se contava os homens e acima de 21 anos de idade. Então, nem menino, nem mulher não eram contados, não fazia parte seleta do grupo. Em segundo lugar, ela era samaritana. Os judeus não se davam com os samaritanos. Terceiro lugar, uma mulher não ousava conversar com o rabino, com o mestre da lei. Então, só para a gente entender o porquê dos discípulos ficar perguntando: por que ele está conversando com uma mulher? É uma mulher samaritana e ainda conversando com o mestre? Mas ninguém teve coragem de perguntar absolutamente nada. Verso 28, então deixando o seu canto, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiram com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse-lhe Jesus: a minha comida é o quê? Vamos ler todos juntos? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. A família de sangue de Jesus que dá uma carteirada para entrar e ter Jesus à sua disposição. Jesus disse: a minha família está aqui. Minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs. Porque todo aquele que faz a vontade do meu Pai, esse é minha mãe, meu irmão, minha irmã. Agora Jesus, para mostrar que não é apenas o primogênito entre muitos irmãos, ele agora está provando aos seus discípulos que, como participante dessa família e primogênito dessa família, ele também faz algo que ele exige que os outros façam. Minha mãe e meu irmão é quem faz a vontade do meu Pai. Ele está dizendo: eu tenho uma comida para fazer. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra.
Em outras palavras, Jesus estava simplesmente confirmando para os discípulos o que ele havia dito, para mandado dizer para sua mãe e para os seus irmãos de sangue, diante de todas as suas mães e irmãos que ali estavam, dizendo: minha mãe e meu irmão são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. A pergunta é: se você é uma pessoa que não faz a vontade de Deus, você faz parte da família de fé? Ah não, pastor, eu vim aqui na frente, levantei a mão, e a minha mão levantada, agora eu estou salvo. Vai nessa para você ver. Mão levantada não salva ninguém. Ah, dizer, eu aceitei Jesus, e eu estou salvo. É interessante que, quando nós pensamos em salvação, ou seja, o primeiro texto que nós lemos de Timóteo, é vontade do Pai que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A verdade é algo que é vivido. Não é apenas você conhecer o que é verdade e não viver a verdade. Você pode conhecer a verdade e não viver a verdade. Você pode conhecer Jesus e não viver Jesus. Você pode ter tido um contato com Jesus, ter até, quem sabe, experimentado Jesus, mas decidido não caminhar com Jesus. Porque da família de fé, você tem que fazer a vontade do Pai. Uma comida eu tenho para comer, e essa é fazer a vontade daquele que me enviou. Se eu e você, queridos, não fazemos a vontade de Deus, nós não estamos dando mostra que somos da família de fé. E é interessante que Jesus associa a vontade de Deus à comida. Ou seja, uma comida eu tenho para comer. E quando nós pensamos em comida, principalmente nós mineiros, que somos, para mim, que já rodei muitos lugares, dentro e fora do país, não tem comida melhor do que a nossa. Não existe. Não adianta, eu brigo com o resto do país. Pode vir carioca, amazonense, pode vir paulista, pode vir o que for. E eu tiro onda ainda. Eu falo com eles: qual que é a comida típica do estado de vocês? Eu falei: olha, só para começar eu falo umas 10 aqui, rapidinho, sem buscar assim na cabeça, eu falo umas 10 nossas aqui. Vocês querem que eu comece onde? Por caldo? Vocês querem que eu comece onde? Por arroz? Vocês querem que eu comece onde? Por feijão? O que vocês querem? Eu vou falando para vocês assim, e a boca vai enchendo d'água, né? Hoje, por exemplo, tem aí, vou aproveitar e fazer a propaganda, né, pastor André? Né? Eu vou até emendar na mensagem para você ver. Vocês têm que me pagar um cachê depois. Eu acho que eu vou levar hoje de graça, né? Hoje é frango com quiabo, né? Hoje tem um franguinho com quiabo, gente. Meu Deus do céu. Quando a gente fala de comida, nós estamos falando de sabor. Quando nós falamos de comida, nós estamos falando de prazer, de degustação, de deleite. Nós estamos falando de paladar, nós estamos falando de cheiro, porque comida envolve tudo isso. Eu não sei você, mas eu sou muito de comer primeiro com o olho. E essa é a minha grande dificuldade quando você viaja aí para fora. A primeira viagem que eu fiz para a África, em 2005, eu fui comer uma matapa. O que é a matapa? A matapa é uma sopa, é um bate amendoim, e ele é cozido com azeite dendê e uma folha verde lá daquela região lá de Guiné-Conakry. Então eles batem aquilo tudo. E, queridos, quando coloca no prato, eu vou falar, porque eu tenho liberdade para falar com você. Eu estava conversando com o irmão, foi depois que você passa dos 50, já tem quase 30 anos de igreja, você fala o que você quiser. Né? Irmão, parece uma diarreia. Que troça assim no prato, assim. Aí olha que negócio assim, meu Deus do céu. Mas eu sempre me propus, né? Eu estou numa outra cultura, eu tenho que comer. Talvez eles olhem para o frango com quiabo da gente e falem assim: que coisa mais esquisita é essa? Né? Aí você pega, né? Dá aquela primeira colherada, joga na boca aquele negócio. Gente, que delícia. Meu Deus do céu. Eu comi umas 3 matapas. Só que o negócio é feito amendoim com leite dendê, né? Eu fiquei igual o rei, fiquei uns 3 dias sentado no trono, né? Porque aquele troço. Aí sim. Então nós estamos falando, querido, de sentidos, de prazer, de ver, de sentir o cheiro, de comer. E sabe o que Jesus está dizendo? Eu tenho uma comida para comer, que é fazer a vontade do meu Pai. E é interessante que para nós, muitas vezes, é complicado fazer a vontade de Deus, porque ela contraria as nossas vontades. Às vezes você vai olhar uma matapa que está na sua frente. Está entendendo? Às vezes você vai olhar assim, a vontade do Senhor é uma comida, mas você olha para ela e fala assim: puxa vida, mas... Aí nós temos que entender
que quando nós chegamos, também não vou ler, você sabe de cor e salteado, talvez, Romanos capítulo 12, versículo de números 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pela vontade de Deus, que ofereçais os vossos corpos como sacrifícios vivos, santo e agradável, que esse é o vosso culto racional. Porque a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Ou seja, essa comidinha que Jesus tem para comer, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Em outras palavras, o chefe, o cozinheiro, o chefe da nossa cozinha, ele não erra na sua comida. O que cabe a nós como família de fé é simplesmente fazer a vontade do Pai, que é comer essa comidinha que é boa, agradável e perfeita. Talvez o nosso olhar, como eu olhava a matapa, não é lá essa coisa boa, mas quando você leva na boca, você fala assim, que delícia. Aí você passa até da medida, como eu passei. Às vezes você olha, é uma comida gostosa, que você está acostumado a comer, quem sabe, como quiabo com angu, com o franguinho, ou uma costelinha de porco com canjiquinha, tá certo? Ou como um bom churrasco, né, de picanha, que eu não sei você, mas eu já não sei o que é isso há muito tempo, porque a carne está muito cara. Né? Mas você olha e fala assim, não, isso aí dá para comer de cara, vamos comer, e comemos. Mas de vez em quando vai cair alguma coisa complicada, esquisita de ver. Talvez o paladar não é muito aquele que você gostaria. Por exemplo, eu gosto demais de jiló, mas tem gente que não gosta, porque acha amargo. Amargo é tal da gariroba que eu comi lá no Goiás, que pelo amor de Deus, misericórdia, só de lembrar me dá gastura. Mas de vez em quando vai cair uma gariroba no nosso prato, mas é nutritivo. Faz bem para a saúde. E assim é ser a família de fé. É entender que Jesus é meu irmão mais velho. De que Jesus, ele fez tudo isso. A cruz, quem sabe, foi a gariroba de Jesus. Mas ele não se omitiu em comer aquele prato, porque era a vontade do Pai que ele comesse. E ele comeu. E nós estamos aqui hoje, porque ele não se furtou a fazer a vontade de Deus, permaneceu o chefe da família, o primogênito entre muitos irmãos, e eu e você estamos aqui na manhã, nesse dia, nesse final de semana, celebrando a família, dizendo, se eu sou família de fé, se nós somos irmãos, nós precisamos fazer a vontade de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Fique de pé no seu lugar e para nós orarmos, voltando ao capítulo 13, 12, versículo de número 50, 49, 48 ao 50, Mateus 13, 48 ao 50, ele diz assim, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse, aqui estão minha mãe, meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus disse, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Faltou quem aqui para completar a família, queridos? Faltou quem? Pai. Por que Jesus não falou, isso é meu pai, essa é minha mãe, esse é meu irmão, essa é minha irmã? Porque pai é o Pai nosso que está no céu. Ele é o Pai de todos. Então nessa grande família, temos apenas um pai, mas muitos irmãos, muitas irmãs e muitas mães. Quem é mãe aqui? Levanta a mão. Fica com a mão erguida. Olha para aí, irmãos, com as mãos erguidas. São suas mães. Todas elas são suas mães. Amém? O restante, quem é irmão aqui? Todo mundo é irmão e todo mundo é irmã. As mães, os irmãos e as irmãs, que estão todos debaixo do mesmo Pai nosso, que está no céu. É Ele que nos cuida, é Ele que nos guarda, é Ele que nos livra, é Ele que nos ajuda. Meu irmão, minha irmã, ao me chamar, a eu te chamar, ou você se chamarem uns aos outros de irmão e de irmã, ao dar a paz do Senhor, faça isso como família de fé, como quem está numa família que faz a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, resumindo tudo, você precisa, como família de fé, levar a verdade a quem ainda não é família de fé, para que ele tenha a oportunidade, a possibilidade de se tornar família de fé. Quando você faz isso, você continua, você permanece, você está dizendo, eu sou da família de fé, porque estou levando pessoas a terem o pleno conhecimento
da verdade. Não pense que você vai ser só família de fé frequentando culto. Você não vai permanecer na família de fé só apresentando a carteirinha sua de membro de uma igreja. Você não vai permanecer da família de fé ou dizer que é família de fé só porque você tem 30 anos de crente. Não, você é família de fé quando você faz a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quando você fala de Jesus para alguém, você está dizendo, eu sou da família de fé. Amém? Vamos orar ao Senhor nessa manhã. E a oração nessa manhã, à noite nós vamos orar por todas as famílias, mas a oração nessa manhã ela é individual. Porque eu não sei se você está levando o conhecimento da verdade a todos, que você tem tido oportunidade. Se não, a sua oração nessa manhã é, Senhor, eu faço parte da família, mas eu estou meio devagar no fazer a tua vontade. E eu quero nessa manhã sair daqui com uma convicção de que pode ser até uma matapa, Senhor. A aparência pode ser lá muito boa, mas eu vou comer, porque é a tua vontade. Uma comida eu tenho para comer, que é fazer a vontade daquele que me enviou. Vamos orar assim? Passando a régua, o que é ser família de fé? É fazer a vontade do Pai. Ore ao Senhor, Senhor, me ajuda a fazer a tua vontade. Naquilo que depende do Senhor, me ajuda. Naquilo que depende do teu Espírito, me ajuda. Naquilo que depende de mim, eu vou lutar para fazer a tua vontade. Senhor, que assim seja nessa manhã. Na vida de cada um que ora a Ti de forma espontânea e sincera. O desafio, Senhor, como é desafiador fazer a tua vontade, porque nem sempre a tua vontade casa com a nossa vontade, coincide com a nossa vontade. Mas quem disse que é a nossa vontade que tem que prevalecer? Não. Quem tem que prevalecer é a tua vontade. Porque a tua vontade ela é boa, agradável e perfeita. Então, como família de fé, como teus irmãos, como tuas irmãs, como tuas mães, nessa manhã nós queremos sair daqui comprometidos, dizendo, nós queremos fazer a vontade do Pai. Seja ela desafiadora em relação à minha vontade, aos meus princípios, aquilo que eu acho que tem que ser, não importa. Eu quero sair daqui com essa convicção, sou família de fé e vou fazer a vontade do Pai. Vou levar a vontade do Pai para aqueles que ainda não conhecem, que é fazer com que eles cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E em chegando, agregar a esta grande família mais filhos, mais filhos, mais filhos, mais irmãos, mais irmãs, mais mães, para que estejam debaixo dessa grande filiação e dessa paternidade que é o nosso Pai que está nos céus, mas que se revela por intermédio do seu Espírito na vida de todos os seus filhos aqui na terra. E que nós sejamos esses agentes transformadores, esses agentes compartilhadores desse Espírito de Deus, que transforma, que muda, que convence, que restaura, que leva o pecador ao arrependimento e faz com que ele deixe de ser criatura e se torne filho de Deus. Usa, Senhor, as nossas vidas como família de fé, para cumprir a Tua vontade, para levar ao perdido o conhecimento da verdade, para que ele se encontre e se torne irmão, irmã e mãe nessa grande família de fé. Receba a nossa gratidão, nosso louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar mais uma vez, Somos Corpo? Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. O que? Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade